Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Isaías. Isaías, capítulo 8. Isaías, capítulo 8. Isaías capítulo 8, nós faremos a leitura do verso 1 ao verso 8. O título do sermão é Inundação de Pecados. Isaías capítulo 8, do 1 ao 8, diz assim o Senhor: Disse-me também o Senhor: toma uma ardósia grande e escreve nela de maneira inteligível: rápido despojo, presa segura. Tomei para isto comigo testemunhas fidedignas, a Urias, sacerdote, e a Zacarias, filho de Jeberequias. Fui ter com a profetisa, ela concebeu e deu à luz um filho. Então me disse o Senhor: põe-lhe o nome de rápido despojo, presa segura, porque antes que o menino saiba dizer meu pai ou minha mãe, serão levados as riquezas de Damasco e os despojos de Samaria diante do rei da Assíria. Falou-me ainda o Senhor, dizendo: em vista de este povo ter desprezado as águas de Siloé, que correm abundantemente, que correm brandamente, e se estar derretendo de medo diante de Rezim e do filho de Remalias, eis que o Senhor fará vir sobre eles a água do Eufrates, fortes e impetuosas, isto é, o rei da Assíria, com toda a sua glória, águas que encherão o leito dos rios e transbordarão por todas as suas ribanceiras, penetrarão em Judá, inundando-o, e, passando por ele, chegarão até ao pescoço. As alas estendidas do seu exército cobrirão a largura da tua terra, ó Emanuel. Amados irmãos, aqui nós vemos o Senhor Deus denunciando a destruição que viria sobre Damasco e sobre Samaria, e consequentemente cairia também sobre Judá, que não confiou no Senhor. O rei Acais resolveu tomar providências por si próprio, pedindo a ajuda do rei da Assíria, e era justamente esse rei que traria destruição também sobre Judá. E aqui está a sentença do Senhor contra Damasco e contra Samaria. Damasco era a cidade mais importante da Síria e uma das mais antigas. Aqui está o nome do segundo filho de Isaías. Isaías, casado com a profetisa, foi ter com ela e ela concebeu mais um filho. E agora o nome desse filho era rápido despojo, presa segura. Ou seja, uma denúncia de que o povo de Israel seria completamente arrasado pela promessa da ira de Deus sobre aqueles que fizeram aliança fora do Senhor. Aqui,
o segundo filho de Isaías, aponta para a destruição provocada justamente pela invasão da Assíria sobre os reinos de Damasco e Samaria. Damasco, uma cidade importante da Síria, e agora Samaria também, uma cidade que fazia parte de Israel. Estava ali, unida com as 10 tribos de Israel. E viria sobre eles uma inundação terrível, que seria justamente a invasão da Assíria contra Damasco e Samaria. A cidade de Samaria foi construída por Omri, o 6º rei de Israel, que reinou de 885 a 874 a.C. E agora estas cidades estavam se aliando. Samaria se aliando a uma cidade ímpia, se aliando a um povo ímpio, que era Damasco. Deixaram a aliança com o Senhor para confiar nas forças dos ímpios. Antes da destruição, a cidade de Samaria, o reino do norte, por exemplo, já estava se desviando de Yahvé. Antes mesmo de Samaria ser construída, o povo do norte de Israel já estava se desviando do Senhor. Jeroboão, de forma intencional, construiu ídolos e santuário em Betel e Dan, e isso com o intuito justamente de impedir que o povo precisasse se deslocar a Jerusalém, se deslocar a Judá, para prestar culto na cidade davídica. Em 1 Reis, capítulo 13, versículo 28, você observa: assim o rei tomou conselho e fez 2 bezerros de ouro, e lhes disse: muito trabalho vos será o subir a Jerusalém. Vês aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. Então, o que foi que o rei de Israel estava nessa época tentando fazer? Tentando fazer com que o povo não enfrentasse desconforto, tentando fazer com que o povo não precisasse se deslocar de um lugar tão distante para ir cultuar a Deus de uma maneira tão sacrificante, tão difícil de se fazer. E aí ele deu o seu jeitinho. Ele disse: não, vamos fazer aqui uns ídolos. Esse daqui é Yahvé, que tirou vocês da terra do Egito. E aí quebrou esse vínculo com o Senhor. E agora os reis que sucederam Jeroboão não fizeram diferente, deixaram com que essa prática permanecesse. Então, quando os assírios tomaram o reino de Israel, toda a elite do povo foi levado cativo. Só ficaram apenas os pobres, aquele pessoal mais pobre do campo. Mas, para que as cidades de Israel fossem povoadas, os sírios colocaram gente deles lá. E daí começou a se formar essa mistura de povos em Samaria, de maneira que eles passaram a ser odiados pelos judeus e eles também passaram a odiar os judeus. Agora, se você vê aqui, em todo esse contexto, o próprio Deus tendo um compromisso muito fiel e digno para com aqueles que querem buscar a sua face. Para o seu povo mais simples, porém sábio, ele manda fazer uma placa. Ele manda fazer uma placa de madeira ou de metal, onde precisaria ter alguma denúncia contra o povo. Ou seja, Deus queria que o povo conhecesse qual eram os decretos do Senhor, quais eram os propósitos do Senhor a respeito dele. Esta placa agora ela trazia a assinatura do filho de Isaías, que nasceria em breve. Deus mandou colocar o nome do filho de Isaías, mostrando que a destruição estava por vir. E quando o filho de Isaías nasce, essa assinatura passa a ser real na própria vida desta criança. E aí o nome do filho de Isaías mostrava que o saque estava próximo.
e vinha veloz para capturar a presa. Assim o Senhor se mostra diante da loucura de Acais em não se submeter aos planos do Senhor, ao interesse do próprio Deus. O compromisso do sábio é com a palavra de Deus. Nós podemos ver aqui que aqueles que são sábios, eles se comprometem com a palavra de Deus e eles levam a sério a palavra de Deus. O sábio tem uma relação intimamente pessoal com a palavra de Deus. Ele vive a palavra de Deus, como falavam de John Bunyan, que diziam que nas veias dele corriam as sagradas escrituras. Não era sangue, era Bíblia pura. Assim é aquele povo que realmente quer um compromisso com a palavra de Deus. Tudo neles exala palavra de Deus. Eles têm uma relação muito íntima com a palavra de Deus. O profeta Isaías estava vivendo isso. O profeta Isaías agora está falando de forma pessoal, está falando na primeira pessoa, como ele faz em todo o capítulo agora. É como se Isaías estivesse em um outro nível, não apenas em um nível de fonal, onde ele se apresentava diante do rei, fazia a denúncia e pronto. Não, era um nível pessoal, onde Isaías ia encarar a dureza do povo como se tivesse diante do próprio Deus, representando ali o próprio Deus. E Deus não deixa os seus sábios sem instruções de sua palavra. É isso que ele fez com Isaías. Olha, Isaías, escreve aí, é isso que vai acontecer. Isaías agora torna isso mais pessoal ainda, coloca no nome esta palavra que eu te anunciei, coloca no teu filho. E assim o Senhor sempre fez. Se você observar em Ezequiel capítulo 37, do 15 ao 17, diz: Tu, pois, ó filho do homem, toma um pedaço de madeira e escreve nele, para Judá e para os filhos de Israel, seus companheiros. Depois toma outro pedaço de madeira e escreve nele, para José, pedaço de madeira de Efraim, que é para toda a casa de Israel, seus companheiros. Ajunta-os um ao outro, faze deles um só pedaço, para que se tornem apenas um na tua mão. E assim Deus se referia e ele aparecia para Isaías, para Ezequiel e para os demais profetas, mostrando-se totalmente interessado e compromissado em anunciar a sua verdade, em anunciar a sua palavra àqueles a quem ele separou para serem seus sábios. A palavra de Deus alcança até mesmo aqueles que estão muito ocupados, que estão sem tempo para pararem e ouvirem a palavra. Deus, ele pensa de maneira muito ampla e ele sabe da sua agonia, ele sabe das suas correrias, ele sabe das suas inquietações, ele conhece suas fragilidades e ele toma providência para que você não fique sem a palavra dele, até que você caia em si, diminua o seu ritmo e volte-se ao Senhor, para que você não faça como Acais, que correu demais em busca de socorro, justamente buscando socorro naquele que seria a sua própria destruição, o rei da Assíria. E por quê? Porque ele via um grande exército ali, poderoso, que poderia fazer algo por eles, quando na verdade diante dele estava só Isaías se apresentando como a solução para todos os problemas que o afligiam. E ele olhou e disse: esse profeta, não, é simples demais, é pouco, é uma aguinha branda que está vindo aqui. Não, eu quero uma fonte grandiosa que venha devastando tudo. E veio, só que devastando a sua própria autoridade. Abacuque capítulo 2, o profeta diz o seguinte, por Deus, do capítulo 2, versículo 2 e 3:
O Senhor me respondeu e me disse: escreve a visão, grava sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo, porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá e não tardará. Aqui o Senhor Deus está fazendo um jogo de palavras, porque Ele sabe, Deus sabe que o tempo certo está determinado. Ele determinou o tempo certo para que todas as coisas acontecessem, para o dia do fim e tudo mais. Porém, muitas pessoas podem considerar que está demorando, e Ele diz: não, se tardar, espere, porque certamente virá e não tardará. Você vai perceber que depois que chegar, a coisa foi rápida demais. Muitas vezes você passa a sua vida, ai meu Deus, que demora para acontecer, que demora. Já chega numa situação que você diz: nossa, eu já estou nessa idade, meu Deus, como tudo passou tão rápido. Então o tempo para você acaba sendo relativo, mas para Deus é determinante, e Deus se preocupa com os seus sábios. Deus sabe que aqueles que amam a palavra dele muitas vezes se ocupam com coisas que fazem com que eles se distraiam muito e corram demais. E Deus diz: olha, escreve de maneira que nem quem passa correndo fique sem ouvir a minha palavra. E ai daqueles que não pararem depois que a ouvirem. O sábio sabe o valor da palavra de Deus, e ele até fala com Deus. Veja só esse salmo aqui, o Salmo 119, 115, diz assim: apartai-vos de mim, malfeitores, quero guardar os mandamentos do meu Deus, saiam de perto de mim, vocês estão me atrapalhando, vocês estão sendo para mim pedra de tropeço, saiam, me deixem guardar os mandamentos do meu Deus, apartai-vos de mim. Mas quem falou assim também? Quem disse isso aqui? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Nossa, que coisa incrível! Davi, o salmista, está falando a mesma língua do Senhor e demonstrando os mesmos interesses do Senhor. O Senhor quer distância daqueles que praticam a iniquidade. O salmista quer distância dos malfeitores. E aí diz aqui também em outro texto: apartai-vos de mim, todos os que praticais a iniquidade. Aí você diz: olha, aqui é Jesus. Não, é o salmista de novo. Apartai-vos de mim, todos os que praticais a iniquidade, porque o Senhor ouviu a voz do meu lamento. Salmos 6, 8. E aí em Lucas, no Evangelho segundo Lucas, capítulo 13, versículo 27, você observa: mas ele vos dirá: não sei de onde vós sois, apartai-vos de mim, vós todos os que praticais a iniquidade. Então aqui você observa a relação dos sábios com a palavra de Deus. Os sábios fazem da palavra de Deus o ar que eles respiram. Eles transbordam de dentro de si. De dentro de si sai um manancial de água viva, aonde jorra sem parar, porque eles amam a palavra de Deus e eles têm um compromisso fiel, fidedigno com a palavra de Deus. Foi isso que Isaías procurou. Olha, eu quero homens sábios, fiéis testemunhas, que possam declarar comigo o que o Senhor declarou. Essas testemunhas precisam ser fidedignas, e assim são os sábios. Mas o compromisso do tolo é com aquilo que ele considera grande, é com aquilo que se mostra grandioso diante dos seus olhos. Observe o que é dito aqui agora em Isaías capítulo 8, do versículo 5 por diante. Falou-me ainda o Senhor, dizendo: em vista de este povo ter desprezado as águas de Siloé,
que correm brandamente. E se estar derretendo de medo diante de Rezim e do filho de Remalias, eis que o Senhor fará vir sobre eles as águas do Eufrates, fortes e impetuosas, isto é, o rei da Assíria, com toda a sua glória, águas que encherão o leito dos rios e transbordarão por todas as ribanceiras, penetrarão em Judá, inundando-o, e passando por ele, chegarão até o pescoço. As alas estendidas do seu exército cobrirão a largura da tua terra, ó Emanuel, ou seja, ó Deus conosco. E então aqui você vê os ímpios desprezando as fontes seguras do Senhor. O Senhor se apresenta aqui como se fosse as águas de Siloé, que correm brandamente, mas que era a salvação para o povo de Judá, que estava em aperto, porque tanto Samaria como Damasco estavam vindo para pressioná-los, destronar o rei Acais e colocar um que fosse do agrado deles no lugar. Mas ele não quis. As águas de Siloé eram insignificantes para ele. A Assíria então destruiria não só Damasco e Samaria, mas faria uma varredura também em Judá. A manifestação da realidade da presença de Deus que eles deveriam aguardar, personificada na pessoa do filho do profeta, agora estava contra eles também. As águas desprezadas de Siloé. Jesus Cristo se deparou com as águas de Siloé e como Jesus reagiu diante dela. Jesus Cristo, quando curou um cego de nascença, observe o que ele diz em João, no Evangelho, capítulo 9, do 5 ao 7. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isto, cuspiu na terra e, tendo feito um lodo com saliva, aplicou aos olhos do cego, dizendo-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Então, águas que para os ímpios eram desprezíveis, aqui está recebendo a honra de compartilhar com Cristo a cura do cego que estava diante dele. As águas desprezadas da salvação. O Senhor Deus, em Isaías, ainda no capítulo 44, versículo 3, ele diz: porque derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Agora me digam, não foi isso que Isaías veio oferecer a Acais? Isaías veio oferecer a Acais o Espírito Santo de Deus que seria derramado sobre a cidade de uma forma branda, mas de uma forma salvadora. Mas esta água foi desprezada. Por que será? Porque ela vinha de forma branda? Porque ali estava sendo representada em um único homem, em um profeta. As águas gratuitas parece que são desprezadas. Sabe por quê? Porque o orgulho, a arrogância, a petulância do homem é de que querer fazer por si só. Ele não quer aceitar de forma alguma que quem o salvou foi somente o Senhor. Ele precisa ter alguma participação para que seu ego se alimente. E quando o Senhor diz assim em Apocalipse capítulo 22, versículo 17, o Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Quando eles ouvem isso, eles desprezam. Porque para eles o que importa é o que eles conquistam com seu suor, com sua força, com sua capacidade, com seu intelecto. Mas eles, rejeitando as águas de Siloé, eles rejeitando a fonte de água viva que é o próprio Cristo, que é o Espírito Santo, eles sofrerão inundação de pecados. O desprezo que eles dão
a graça de Deus, eles receberão de forma recíproca. Eles receberão a maldição à medida que eles desprezam a palavra. Porque, como diz o Salmo 109, versículo 17, amou a maldição, ela o apanha. Não quis a bênção, aparte-se dele. Na verdade, você poderia entender isso por amou o mundo, ele o apanha. Não quis a palavra, ela aparte-se dele. Porque é justamente isso que o apóstolo Paulo, na sua segunda epístola aos Tessalonicenses, capítulo 2, do 9 e por diante, é justamente isso que ele diz, que aqueles que desprezam a palavra abraçam o maligno, aqueles que desprezam a verdade, que rejeitam a palavra de Deus, eles amam a Satanás, e Satanás fará um grande banquete com o coração deles. Veja o que diz o texto: ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por este motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quanto não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Ah, não quer não a minha palavra? Pois bem, então vocês terão a injustiça. Vocês serão entregues à operação do erro. Vocês vão se deleitar no erro, vocês vão confiar no erro, vocês vão dar crédito à mentira, e por fim vocês serão julgados por não terem dado crédito à verdade, por terem se deleitado na injustiça. E daí vem a ira de Deus. Observe que Deus entrega a essas pessoas aquilo que eles amam, aos sinais, aos prodígios, aos milagres, as profecias, as línguas estranhas, tudo que eles amam de extraordinário, eles passam a receber. Por quê? Porque desprezam a palavra. Se você despreza a palavra e ama novas revelações, então você terá novas revelações. Só que no final de tudo, você vai ser julgado por não ter dado crédito à palavra, por ter interesse em coisas que estão fora das Sagradas Escrituras. Também você receberá o desprezo, caindo sobre você a ira de Deus, por ter desprezado a verdade. Como Paulo diz aos Romanos, na sua epístola, capítulo 1, versículo 18: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Então esses homens costumam deter a verdade, não quer que a verdade ganhe caminho, ganhe espaço na vida deles, e eles fazem isso pela injustiça. E o que vai acontecer com eles? A ira de Deus se manifesta sobre eles como? Será que Deus faz descer fogo do céu e os consome, como fez em Sodoma e Gomorra? Será que Deus faz com que eles adquiram uma doença incurável, terrível, que faça com que eles sofram bastante? Não. A ira de Deus cai sobre eles, fazendo com que eles se entreguem às perversões sexuais com que amam, por desprezarem a palavra de Deus. Observe, Paulo continua ainda no mesmo capítulo dizendo: porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança de imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. E qual é a ira de Deus sobre eles? A inundação de pecados com os quais eles têm interesse. Por isso, Deus
entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências dos seus próprios corações, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentiras, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus às paixões infames. Não quer minha palavra não quer as fontes brandas de Siloé, não quer a água salvífica do Espírito Santo. Pois bem, vocês sofrerão uma inundação de pecados, vocês serão entregues às paixões infames, e até as mulheres vão mudar o modo natural da relação íntima por outro contrário à natureza. Da mesma forma, semelhantemente, os homens também vão deixar o contato natural da mulher e se inflamarem mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. Por que tudo isso? Por que tudo isso? Por uma razão só: porque desprezaram a palavra de Deus, desprezaram a verdade de Deus. E ele continua: e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus entregou-os a uma disposição mental reprovável, para praticarem coisas inconvenientes. E agora, qual é a origem dos pecados? A origem dos pecados foi a escolha maldita de Adão, quando comeu do fruto. Ali é a origem do pecado. Mas de lá para cá, como nós fazemos? Nós escolhemos o pecado? Não. O pecado que te escolheu. Assim que você nasceu, você já herdou o pecado do seu pai, que vai parar lá em Adão. Então as crianças hoje em dia chegam para os pais e dizem: papai, eu acho que eu não sou, eu acho que eu sou transgênero, eu acho que eu sou homossexual, eu acho que eu sou isso, eu acho que eu sou aquilo. Meu filho, por que você está escolhendo isso? Não, pai, não escolhi, eu já nasci assim. É verdade, você já nasceu assim. Ou seja, o pecado já te capturou, você já nasceu corrompido. A questão é, você vai aceitar isso? Você vai concordar com isso? Você vai desprezar a palavra de Deus, que pode te libertar disso, para viver nessa prática? Se vai rejeitar a palavra de Deus, aí está o seu problema. O seu problema não está tanto no teu pecado, porque o teu pecado pode ser vencido pela palavra de Deus. O teu problema maior está em rejeitar a palavra de Deus, em rejeitar a libertação contra o pecado. Por isso, diz que eles praticarão coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Quando foi que eles escolheram isso? Eles nasceram assim. O ímpio desvia-se desde sua concepção. Eles já nasceram assim. O homossexual já nasce homossexual. O problema não é esse. O problema é quando rejeitam a palavra de Deus para serem libertos dessa imundícia, dessas práticas perversas que só acumularão pecado sobre pecado, e essa pessoa será inundada por pecados. Não simplesmente porque nasceu pecador, mas porque não quer ser liberto, porque rejeita aquele que pode libertá-los. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O sábio não tem compromisso com o conforto, com a fama ou com o poder. Ele tem compromisso com a palavra de Deus. Jesus Cristo mostrou qual deve ser o teu compromisso. O teu compromisso deve ser carregar uma cruz.
E não pense que cruz é sinal de sofrimento, não. Uma cruz é sinal de morte. Sinal de sofrimento é um chicote. Jesus Cristo mandou você carregar uma cruz e não um chicote. Ou seja, você precisa morrer para o mundo, para viver na palavra de Deus. Só que Satanás, ele tem muita coisa boa a te oferecer. O rei da Assíria parecia ter muitas coisas boas a oferecer a Acais. Satanás, ele se apresenta como solução de conforto, de alívio da tua caminhada tão dura e árdua no cristianismo. Jesus Cristo, em certa ocasião, estava dizendo aos discípulos para que veio e o que ele estava disposto a enfrentar por amor dos seus. No Evangelho segundo Mateus, capítulo 16, do 21 ao 23, diz: desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Pensa que Satanás gosta disso? Pensa que Satanás, ele se agrada em ver que você tem a sua consciência de que esta vida aqui vai ser de sofrimento? E que quando você tem algum conforto, isso daí é justamente algo inusitado, é a exceção, porque o normal era o cristão sofrer. Você pensa que Satanás gosta disso quando você tem consciência e está pronto para o sofrimento? Gosta não. Ele faz o possível para te impedir. Inclusive ele pode usar até aqueles fiéis do Senhor, aqueles que estão mais próximos, para tentar distorcer aquilo que Deus quer para a sua vida. Porque foi isso que aconteceu. Pedro chamou Jesus à parte, num lugarzinho particular, e começou a reprovar Jesus, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo algum te acontecerá. O Senhor não tem pena do Senhor, não é? Veja, mas Jesus Cristo identificou quem estava por trás disso tudo. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim dos homens. Satanás, ele tem interesse demais no que você tem interesse. Como homem, os teus interesses pelo mundo são iguaizinhos aos interesses de Satanás. Por isso que ele te estima tanto. Porém, Jesus Cristo identificou e diz: arreda, Satanás, apartai-vos de mim, Satanás, aparta-te de mim, pois eu quero cumprir a palavra do meu Deus. Você para mim é pedra de tropeço. Sabe por quê? Porque você não tem interesse na palavra de Deus. Você não cogita para a palavra de Deus. Mas ele cogitou, ele amou a palavra. Jesus se alimentava da palavra. Lembra quando ele estava com muita fome, depois de 40 dias e 40 noites, jejuando, e Satanás disse: eita, para que isso tudo? Tem aí teu poder, transforma essas pedras em pão, faz um banquete aí, te alimenta, te satisfaz. Jesus Cristo disse: não, porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Assim é o nosso Deus, assim é Jesus. E como Isaías, que viveu a palavra de Deus intimamente, o nome do filho dele carregava a mensagem de Deus. Isaías falava pessoalmente a palavra de Deus. E aí eu quero desafiar você a esquecer esse conforto. Foi isso que fez o rei Acais perecer. É isso que vai fazer você perecer. A melhor coisa que pode existir na sua vida é você encarar a sua missão. Procure o conforto, procure o lazer, descanse, desfrute de todas as bênçãos que Deus te deu. Se você tem dinheiro, gaste no conforto com sua família. Porém, se esse conforto põe em risco a tua comunhão com Deus, a tua caminhada cristã, então abomine-o.
Seja quem traga ele para você, diga: apartai-vos de mim, malditos, eu não quero coisa com vocês. A única coisa que tem interesse para mim é viver a palavra do meu Deus. Vocês não cogitam das coisas de Deus. Então, amados irmãos, creiamos, amemos e sigamos fielmente, fidedignamente a palavra do nosso Deus, para que ela nos purifique, para que ela expurgue todo mau pensamento, todo pensamento pecaminoso, todo desejo de práticas pecaminosas. Ah, mas isso eu já nasci assim. Pois bem, então, ame a palavra de Deus, que ela vai fazer com que você nasça de novo. Você será uma nova criatura. Você já nasceu assim, você vai morrer para nascer de novo, uma nova criatura. Que Deus abençoe aos amados irmãos. Vamos responder a mensagem abrindo no livro de Salmos, capítulo 119, do versículo 69 a 74. Salmos 119, do versículo 69 ao 74. Assim diz a palavra de Deus: os soberbos têm forjado mentiras contra mim. Não obstante, eu guardo de todo o coração os teus preceitos. Tornou-se-lhes o coração insensível, como se fosse de sebo, mas eu me comprazo na tua lei. Foi-me bom ter passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Para mim vale mais a lei que procede da tua boca do que milhares de ouro e de prata. As tuas mãos me fizeram e me afeiçoaram. Ensina-me para que aprenda os teus mandamentos. Alegram-se os que te temem quando me viram, porque na tua palavra tenho esperado. Amém, irmãos. Vamos cantar o hino 105. Hino 105. Esse é o 115, é o 105. Sei porque de Deus o amor a mim se revelou, porque Jesus, meu Salvador, na cruz me resgatou. Mas eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo que é poderoso, guardará em convicção real.
mas eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo que é poderoso. Guardará, pois, o meu tesouro até ao dia final. Não sei o que de mal ou bem é destinado a mim. Se maus ou áureos se as vêm até da vida ao fim. Mas eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo que é poderoso. Guardará, pois, o meu tesouro até ao dia final. Não sei se ainda longe está ou muito perto vem a hora em que Jesus virá na glória que Ele tem. Mas eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo que é poderoso. Guardará, pois, o meu tesouro até ao dia final. Amém, meus irmãos. Vamos orar ao nosso Deus, agradecendo pelo culto que Ele permitiu que nós o oferecêssemos e também pela palavra, não é, que Ele trouxe aos nossos corações. Pedir à irmã Eliane que nos conduza a Deus em oração. Pegar o microfone aí, por favor. Senhor, nosso Pai, te agradeço pela refeição da tua casa, para aprender a tua palavra, Senhor. Amém. Que Deus abençoe os que estão aqui, Senhor. Significa que eles estão em casa também, Senhor. Amém. Que Deus, Senhor, tenha misericórdia, Senhor, da irmã Betânia, Senhor. Amém. Fazer ficar bem, Senhor. Amém. Por essa enfermidade que ela está com ela, Senhor. Amém. E também, Senhor, Jane também, Senhor, que está enferma. Amém. Que Deus cuide, Senhor. Amém. Cada irmão que está aqui, que Deus abençoe a todos. Amém. Vão em paz, Senhor Deus. Que Deus abençoe. Em Amém. nome do Senhor Jesus. Amém. Pronto, irmãos, o culto está encerrado. Nós teremos ainda nosso ágape